Lição de segunda-feira. E o título de hoje, Talentos Entregues. Quero ler para vocês aqui no meu comentário de Mateus de Hernandes de Dias Lopes, ali falando a respeito do que nós estamos estudando. Ele diz assim, olha, depois de falar de si mesmo como noivo, agora Jesus se apresenta como um homem de negócio que partiu para fora de sua terra. Depois de mostrar a necessidade de estarmos preparados para a sua vinda, ele mostra como devemos ser diligentes enquanto o aguardamos. As virgens e os servos representam um só e o mesmo povo. A vigilância é a nota-chave da primeira parábola e a diligência é a ênfase da segunda. A história sobre as virgens exorta a igreja a vigiar. As histórias sobre os talentos conclama a igreja a trabalhar. Aqui, nesse comentário, a gente tem uma ideia um pouco maior do conceito e do que nós estamos estudando essa semana. E aqui, basicamente, em Mateus capítulo 25, nós temos essa parábola que nós estamos estudando, que é a parábola dos talentos, mas dentro de um contexto maior. No início do capítulo 25, nós temos a parábola das 10 virgens. Só que se eu voltar um pouquinho mais, em Mateus capítulo 24, versículo 36, diz assim, ó, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não se esqueça, o que nós estamos estudando essa semana, com o início do capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens, isso tudo é resposta a esse questionamento. Os discípulos olham, no início do capítulo 24, ele fala assim, olha, versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximavam deles os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas. Então, o capítulo 24 inteiro é a resposta de Jesus a uma pergunta dos discípulos. Senhor, quando é que isso vai acontecer? O final dos tempos, quando é que isso vai acontecer? E aí ele vem falando de guerra, rumores de guerra, os evangelhos serão pregados em todo o mundo. Aí chega no versículo 36. Mas sobre aquele dia, aquela hora, ninguém vai saber. Puxa, mas aí se ninguém vai saber, qual é o conceito básico que Jesus queria passar então para os discípulos, para você e para mim? Ele queria dizer assim, olha, eu não vou dizer nem o dia e não vou dizer nem a hora, para que você possa estar preparado todos os dias e todas as horas. É sobre isso. Não é sobre interesse. Imagina só se os discípulos tivessem recebido ali a informação. Olha, eu vou voltar, mas eu vou voltar apenas em 2030. Os discípulos iam olhar e falar assim, para que eu vou ficar trabalhando? Né? Para que eu vou trabalhar por alguma coisa que de repente não vou viver, que faltam ainda 2000 anos para acontecer? Eles teriam ficado tristes. Eles trabalharam como se Jesus voltasse em seus dias. Porque para Jesus não é o importante saber o dia e a hora, mas é importante saber como você está. E nesse processo, aí então agora que a gente entende a parábola das 10 virgens, que é o quê? Vigilância. E a parábola dessa semana? Está dizendo que quem espera não é para ficar parado, não é para ficar descansando. Enquanto espera, se desenvolve os dons e multiplica os dons para ser bênção na vida de outras pessoas. Tá bem? Amanhã a gente continua.